Olá, está começando agora uma aula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Nas aulas do nosso curso, você tem a oportunidade de pensar sobre os valores fundamentais para a convivência entre as pessoas em sociedade. No programa de hoje, vamos refletir sobre o acesso à justiça e à verdade a partir de diferentes relatos e informações. Também vamos compreender a relação que existe entre os direitos humanos e o cumprimento das leis. Vamos fazer isso a partir de diferentes visões. Acompanhe. O que é a história? Será simplesmente um relato oficial do que acontece em nossa sociedade ou é a história de cada um, dos sentimentos, das diferentes visões do que acontece no dia a dia? É importante termos a noção de que a história é contada por homens e mulheres que pesquisam, estudam, questionam e têm diferentes visões. Essa diversidade de pontos de vista é importante para termos uma noção mais abrangente dos fatos. Esse direito nem sempre está à disposição dos cidadãos. Isso aconteceu no Brasil durante o período da ditadura militar. Entre 1964 e 1985, diversas garantias civis foram revogadas. Durante os 21 anos de regime autoritário no Brasil, a sociedade brasileira nunca deixou de manifestar o seu sentimento de oposição. Particularmente a juventude, através do movimento estudantil, com grandes passeatas e realização de congressos de entidades estudantis, denunciava o estado autoritário pelo qual nosso país passava. O evento de maior relevância do movimento estudantil aconteceu em outubro de 1968, no 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a chamada UNE. Ela já atuava na clandestinidade. Seria realizado em São Paulo, numa pequena cidade chamada Ibiúna, para onde convergiram as lideranças estudantis do país inteiro. Ao amanhecer do segundo dia, o evento foi interrompido com a chegada de um verdadeiro batalhão de polícia, prendendo cerca de 800 estudantes. Todos foram deslocados para o presídio, que paradoxalmente se chamava Presídio Tiradentes, na capital paulista. Lá eles permaneceram por cerca de uma semana. Essa prisão em massa causou uma verdadeira ebulição em todas as universidades brasileiras e também nos outros setores que se manifestavam exigindo a liberdade dos estudantes. Muitos deles foram devolvidos para seus locais de origens, mas com uma prisão preventiva e enquadrados, além do mais, em um dispositivo específico para reprimir a oposição política e qualquer atividade crítica nas universidades. Um decreto de número 477. Ele autorizava o desligamento não só de estudantes, mas também de professores, funcionários e outros agregados considerados subversivos pelo regime. Foram atingidas também as igrejas, sindicatos de trabalhadores em constante estado de suspensão de suas atividades. E segmentos também da vida cultural brasileira, que exigia a liberdade de criação, pois estavam atuando sob censura. Muitos expoentes intelectuais, artistas, operários e camponeses foram levados à prisão, ou então ao exílio, e outros passaram a viver na clandestinidade. Muitos foram mortos e até hoje são dados como desaparecidos. Existem relatos de torturas em documentos diversos, livros, outros meios de divulgação. Essa prática era utilizada como um mecanismo de controle dos militares com relação aos partidos políticos, ou então de pessoas independentes, que eram levadas à prisão, usada também a tortura como uma forma de extrair confissões, considerada por diversas convenções de direitos humanos internacionais, a tortura é crime contra a humanidade.
ferindo a dignidade da pessoa humana. Neste relato da ditadura militar, destacamos o caso de um jovem frade dominicano, nascido em Fortaleza, que se tornou mundialmente conhecido como um mártir e uma referência destes momentos de dor e sofrimento vividos em nosso país. Em março de 1983, a pedido da família, o corpo de Frei Tito chegou ao Brasil, onde teve calorosa acolhida numa celebração presidida pelo então cardeal de São Paulo, Dom Evaristo Arnes. Em seguida, veio para o Ceará, onde repousa, e da legenda original que teve no seu túmulo, ela foi mantida, substituindo apenas o final. Tito hoje descansa junto ao seu povo. Ele se expressava muitas vezes através da poesia, como esse trecho de 1972, na época em que estava no exílio na França. Nos dias primaveris, colherei flores para meu jardim da saudade. Assim, exterminarei a lembrança de um passado sombrio. De muitas formas, a sua vida foi fonte de inspiração, através de livros, teatro, cinema e publicações diversas. Você pode conhecer essa história com mais detalhes através das várias instituições que homenageiam Frei Tito. Uma delas, a ADITAL, Agência de Informação Frei Tito de Alencar na América Latina. Escritório Frei Tito de Alencar, Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Escuta, que significa Espaço Cultural Tito de Alencar, em Fortaleza. Uma escola de Ensino Fundamental Frei Tito, também aqui em Fortaleza. CEP, que é o Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar, em São Paulo. E ainda aqui em Fortaleza, o Memorial Frei Tito, no Museu do Ceará. Durante a ditadura, foram muitas as organizações de apoio na sociedade que desaprovavam a injustiça no campo e nas cidades. Os artistas, por exemplo, criaram muitas canções de protesto, mesmo que de forma disfarçada. Vamos lembrar de algumas dessas obras que inspiraram os sonhos de liberdade de muitos brasileiros. Daqui a pouco vamos discutir o movimento feminista e a anistia. A gente volta daqui a pouco. Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US. Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Estamos de volta com a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Em nosso encontro de hoje, o tema é o direito à justiça e à verdade. Na história do Brasil, o período da ditadura militar colocou em risco as garantias de liberdade e outros direitos dos cidadãos. Na luta contra a opressão, as mulheres tiveram um papel fundamental. As mulheres tiveram um papel fundamental entre os grupos que se organizaram em defesa da liberdade em nosso país. Foram particularmente humilhadas e difamadas, vítimas também do machismo de parte dos torturadores.
Algumas tiveram até filhos na prisão. Muitas ficaram com sequelas físicas e psíquicas, vivendo na clandestinidade em sua própria terra. Várias mulheres tiveram nos movimentos sociais de libertação clandestinas ou exiladas. Hoje, elas continuam participando política e socialmente, sustentando projetos coletivos de direitos humanos e valorização da vida, com enfoque sempre libertador. Mantém a altivez por terem ajudado a restabelecer a democracia do nosso país, conscientes de que plantaram sementes que hoje já dão alguns frutos. Destacamos como mudança nos rumos democráticos a eleição de um primeiro presidente operário e, além do mais, de uma mulher ex-presa política como primeira presidenta da história do nosso país. O movimento feminino pela anistia, depois chamado de Comitê Brasileiro pela Anistia, se impôs como uma decisão política que se pronunciava pública e organizadamente contra os civis e militares no poder ditatorial, exigindo no seu programa, vou enumerar as exigências que era feita no programa: libertação imediata de todos os presos políticos, volta de todos os exilados, banidos e caçados, reintegração política, social e profissional dos funcionários públicos ou privados demitidos por motivos políticos e fim radical e absoluta da tortura, revogação da Lei de Segurança Nacional e o desmantelamento do aparato repressivo. Esse movimento foi fundamental para pressionar o governo de então a promulgar a Lei da Anistia, que concedia perdão aos perseguidos políticos. Embora, ainda hoje é muito discutido isso, a mesma lei concedesse perdão também aos militares envolvidos em violações dos direitos humanos. Já na Argentina, no Chile, nossos países vizinhos aqui, a lei definia muito mais claramente quem eram os beneficiados entre os perseguidores e os perseguidos. Somente alguns anos depois, em 1985, foi iniciada aqui no Brasil a transferência do poder para os civis. A história de um povo precisa ser transmitida de geração a geração, não sendo admitido o silêncio e nem o esquecimento, sob risco de comprometer a formação da identidade do país e a verdadeira cidadania. Posturas corajosas e humanistas de brasileiros e brasileiras ficarão no coração e na memória de todos aqueles que clamam por justiça e defendem os direitos humanos com o espírito de convivência pacífica, mesmo considerando as diversidades ideológicas. Vamos conhecer os esforços feitos aqui no Ceará para revelar a memória oculta nos tempos da ditadura. Aqui no Ceará foi criada a Comissão Especial de Anistia chamada Wanda Sidô, no governo ainda de Lúcio Alcântara. Ela é composta por representantes de órgãos da administração pública e da sociedade civil. Essa comissão revelou aspectos de uma importante fase da história da memória política do nosso Estado que poucas pessoas sabiam. Em parte, o desconhecimento se deve ao medo que assombrava as pessoas, pois todos estavam sujeitos à perda de emprego, à prisão e até à morte. O nome dessa comissão homenageia essa advogada que foi fundamental na defesa de presos políticos no Nordeste. Muitas vezes ela atuava sem cobrar nem os honorários, quando seus clientes tinham dificuldades financeiras. Um dos objetivos dessa comissão é conservar viva a memória de um passado que é ainda muito recente, mas que vai sendo esquecido e torna-se desconhecido principalmente das novas gerações. Foi criada também a Associação 6468 Anistia, que conta com um vasto acervo documental. Ele é aberto ao público para pesquisa. Os associados são anistiados, ex-presos políticos e todas as pessoas que foram perseguidas. E que o objetivo é lembrar para não esquecer. Esse é seu lema. Evocando a difícil relação entre memória e esquecimento.
faz um esforço coletivo em favor da preservação da memória de todos esses períodos mais difíceis da história da República Brasileira. Abrir os arquivos da época da ditadura é uma atitude de justiça histórica e, além do mais, sem julgamento das escolhas políticas e ideológicas dos militantes. Precisamos esclarecer as mortes e desaparecimentos por motivos políticos para efetuar o julgamento dos responsáveis. Não podemos separar a memória da história. Para conhecer melhor as histórias das vítimas da resistência ao regime militar, a Presidência da República criou a Comissão da Verdade, no âmbito do Plano Nacional de Direitos Humanos. Esse foi um marco simbólico da reconciliação do país com esse período de sua história. Foi lançada pela Presidência da República, em agosto de 2007, a Comissão da Verdade, no âmbito do Programa Nacional dos Direitos Humanos, chamado PNDH3. Essa comissão tinha como objetivo o aprofundamento das histórias de vida das vítimas da resistência à ditadura militar. Somente em 2011, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade. Esta investiga violações de direitos humanos ocorridos entre o período de 1946 a 1988 no nosso país. Essa comissão terá direitos de consultar todos os arquivos do poder público sobre esse período, assim como convocar vítimas ou acusados para prestarem depoimentos sobre violações de direitos humanos. A sua instauração foi apoiada por muitos setores da sociedade civil brasileira, juízes, engenheiros, educadores, artistas, intelectuais, operários e organizações comunitárias. Diversos segmentos estão também instaurando suas próprias comissões da verdade, como é o caso dos jornalistas, da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e algumas assembleias legislativas de estados. Cada categoria deverá encaminhar um relatório de suas atividades para a Comissão Nacional concluir um relatório final. Existem também as pessoas que discordam dessa comissão, temendo abrir feridas e sequelas de ambos os lados. O Programa Nacional de Direitos Humanos, de maio de 2010, está já na sua 3ª edição. Ele surgiu como uma recomendação da Conferência de Viena, que firmou acordo sobre a importância de que os direitos humanos passarem a compor o conteúdo programático da ação dos Estados nacionais como uma verdadeira política de Estados. Um de seus eixos orientadores é o seguinte: direito à memória e à verdade. As violações sistemáticas dos direitos humanos pelo Estado durante o regime ditatorial são desconhecidas pela maioria da população e, em especial, pelos jovens. A radiografia dos atingidos pela repressão política ainda está longe de ser concluída, mas calcula-se que pelo menos 50 mil pessoas foram presas somente durante os primeiros meses de 1964. Cerca de 20 mil foram submetidos a torturas e cerca de 400 cidadãos foram mortos ou estão desaparecidos. Ocorreram milhares de prisões políticas não registradas, 130 banimentos, 4.862 cassações de mandatos políticos e uma cifra incalculável de exílios e refugiados políticos. Isso é o que diz a Secretaria de Direitos Humanos. Entre seus objetivos, encontramos desenvolver programas e ações educativas, inclusive publicações de material didático para ser utilizado pelos sistemas de educação básica e superior, sobre as violações de direitos humanos ocorridos no período fixado no artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 1988. Desta forma, o governo brasileiro assume pela primeira vez na história a responsabilidade por atos ilícitos durante o regime militar, incluindo torturas, sequestros, prisões e assassinatos.
Estamos, com isso, ajudando a restaurar um pouco da história política do Brasil. Precisamos brindar as gerações futuras com as informações legítimas de nossa história, com reflexões em favor da democracia, liberdade e direitos humanos, permitindo que toda a sociedade conheça e compreenda tais atos, hoje já dentro de um novo contexto social e político. A memória é um bem público que se encontra na base do processo de construção da identidade social, política e cultural de um país. A escola em geral, e principalmente a escola pública, necessita promover reflexões sobre esse período tão sombrio da nossa história, assim como as associações, os sindicatos, os meios de comunicações, rádios, jornais. A anistia política, sancionada em agosto de 1979, possibilitou o retorno à vida normal de muitos dos brasileiros que foram presos, exilados, banidos, caçados, tornados clandestinos ou perseguidos sob várias formas. Foi um passo muito importante do reencontro do Brasil com as liberdades democráticas. É dever de todos manter viva a nossa memória histórica e política. A anistia marcou a passagem de um período autoritário para uma emergente democracia. É considerado um marco na luta da sociedade brasileira, uma luta que deve continuar através do resgate e preservação da memória. Essas lutas e memórias constituem parte da identidade nacional brasileira, estimulam a tolerância, a esperança de quantos acreditam em uma vida em harmonia, estimulam o respeito às diversas formas de ver e de viver no mundo, gerando uma cultura de paz. Vamos saber mais sobre a Comissão da Verdade? Veja essa matéria da TV Cultura que mostra o funcionamento e também as limitações desse organismo governamental. É da mesa da Presidência da República que sairão os 7 nomes encarregados de uma missão que vai investigar a história recente do país. Um período marcado pelo regime de exceção, pela cassação de direitos, a perseguição política e a tortura. Os 21 anos da ditadura militar e suas consequências. Em 1977, o deputado da oposição, Alencar Furtado, foi à televisão e fez um discurso em prol dos direitos humanos. Denunciou prisões arbitrárias e desaparecimentos. Alencar justificou suas palavras da seguinte forma: para que não haja lares em prantos, filhos órfãos de pais vivos, quem sabe, mortos talvez. Os órfãos do talvez e do quem sabe. O governo militar reagiu com a truculência de sempre e cassou o mandato do deputado. Mas hoje, 35 anos depois, as questões levantadas por ele ainda permanecem sem resposta. O que horroriza e o que transforma a tortura, a execução extrajudicial, enfim, a desaparição como os crimes mais graves, é exatamente que eles eram agentes do Estado. Eles deveriam prender as pessoas, claro, e muitos fizeram isso. Mas, na realidade, a política que era uma política de governo sistemática, massiva, era de não se importar com o que acontecesse, desde que uma informação fosse obtida e desde que aquela organização fosse destruída. Nós evoluímos para uma guerra de guerrilha. Não era uma situação normal em que nós vivemos hoje. Era uma situação em que você estava na rua, explodia uma bomba de um lado, um assalto ao banco, explodiu o banco e morria inocente. Era sequestro, era uma inquietação muito grande. Então isto é guerra. E se é guerra, tem que haver, evidentemente, obter informações, você não pode, é uma situação diferenciada. De acordo com o Observatório de Direitos Humanos, durante o período da ditadura, 50 mil pessoas foram presas e 10 mil exiladas. O governo brasileiro admite que existam 535 desaparecidos políticos desse período. Conhecer o passado é uma antiga reivindicação dos familiares dessas pessoas, já que o governo militar nunca abriu seus arquivos. Cerca de 70 militantes desapareceram durante a guerrilha do Araguaia.
uma tentativa promovida pelo Partido Comunista do Brasil de tomar o poder nos moldes da Revolução Cubana. Crimeia é uma das poucas sobreviventes das tropas derrotadas pelo coronel Sebastião Curió. Numa guerra, mortes acontecem, né? O que não é aceito na guerra é a execução, a tortura e a ocultação de cadáveres. E é isso que nós reivindicamos, a entrega dos desaparecidos, saber as circunstâncias das mortes. Já fui homem, fui menino. A guerrilha do Araguaia se tornou peça fundamental na instauração da Comissão da Verdade, porque o caso foi julgado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA na Costa Rica. Em novembro do ano passado, o Estado brasileiro foi condenado. E embora a OEA não tenha poderes soberanos sobre o Brasil, a pressão internacional forçou o governo a aprovar a Comissão da Verdade no Congresso. Ela terá 2 anos para investigar o passado, mas não poderá encaminhar os casos para a Justiça. Ninguém será julgado, muito menos punido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei da Anistia, votada em 1979, impedia a punição de guerrilheiros e também dos militares. O poder máximo da comissão será contar a história. Desvenda para a sociedade as estruturas da repressão, como aquilo aconteceu, os sistemas que permearam aquilo, as estruturas de poder que foram mobilizadas e como foram mobilizadas, quem financiou, como financiou, esse sistema que aterrorizou o Estado. É importante que a juventude lembre isso. Não é o que pensa boa parte das Forças Armadas. No dia 18 de fevereiro de 2011, quando a Lei da Comissão da Verdade foi promulgada, os ministros militares não disfarçaram a sua insatisfação. Publicaram também um manifesto assinado por mais de 2.600 oficiais, criticando a postura do governo. O general da reserva, Rocha Paiva, que aceitou falar sobre o assunto, espera que a Comissão da Verdade investigue também os crimes cometidos pelas organizações de luta armada. No momento em que vai haver a Comissão da Verdade, ela tem que investigar os dois lados. Ela não pode se ater à investigação de um lado. E aí nós hoje, 30 anos depois daqueles fatos, nós estamos no dilema. Porque alguns que participaram, alguns ex-militantes da luta armada, hoje estão em posições importantes no espectro político-social do país. Daqui a pouco finalizamos a discussão sobre o regime militar, falando do trabalho de um grupo que une arte e política. Também vamos discutir o cumprimento das leis e a sua relação com os direitos humanos. Até já! Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural, Governo do Estado do Ceará, Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz, US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha, Universidade Aberta do Nordeste. Estamos de volta com a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. O tema do programa de hoje é o acesso à verdade e à justiça. Nas primeiras partes da aula de hoje, discutimos a luta pelas liberdades individuais e coletivas durante o regime militar brasileiro. Agora vamos ver como um grupo relaciona arte e política para tratar das feridas ainda abertas em nossa sociedade. Mesmo depois de décadas do maior período de regime militar da história do Brasil, a ditadura civil-militar de 1964 a 1985, vivemos ainda sobre os permanentes resquícios do que foi esse momento de cerceamento de liberdades, torturas, desaparecimentos e assassinatos. Mesmo com a aprovação da Comissão Nacional da Verdade em 2012, internacional e nacionalmente, nosso país caminha bastante aquém das discussões em torno da justiça de transição. Prova disso foi a condenação do Brasil
na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pela falta de apuração dos casos relacionados à guerrilha do Araguaia e a triste marca de 300 mortos e desaparecidos políticos. Como alerta uma avaliação da Comissão Nacional da Verdade, elaborada por movimentos sociais, o número de militares chamados para depor até agora é irrisório, na indicação de que documentos continuam de maneira ilegal e antidemocrática a serem sonegados à Comissão Nacional da Verdade. Não se avançou, por exemplo, na identificação de restos mortais de pessoas assassinadas pela ditadura, nem dos locais onde se encontram os corpos dos desaparecidos. Assim como não se produziu novidades na investigação de casos como o da guerrilha do Araguaia, do atentado do Rio Centro e do Paraçá. Foi com a proposta de relacionar arte e política, com foco no direito à memória, justiça e verdade, partindo do pressuposto de que a arte é sobretudo política, que surgiu em Fortaleza o coletivo Aparecidos Políticos, em 2010, em meio ao processo de reconhecimento dos restos mortais do cearense Bergson Gurjão Farias, assassinado durante a guerrilha do Araguaia. Quando o assunto é arte política, sabe-se que há, na história, diversos exemplos de artistas que se apropriaram das possibilidades da arte para criar obras que denunciem uma situação de injustiça, descobrindo novas maneiras de estar no mundo ou possibilidade de estetizar a política ou politizar a estética. Durante a ditadura militar, manifestações e movimentos artísticos relacionados à resistência foram severamente censurados. O coletivo assumiu a estratégia de transformação física e simbólica do uso da cidade de Fortaleza, através de intervenções urbanas, pautadas no rebatismo social de espaços públicos que homenageiam ditadores e torturadores, resgatando o direito à memória por trás da história, reproduzindo, ainda que sob a égide do Estado Democrático de Direitos. Um cineasta argentino chamado Fernando Biri define a utopia como o horizonte. Aproximando-nos 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Aproximando-nos 10, ele se distancia mais 10. E quando nos perguntamos, para que serve então a utopia, se jamais a alcançaremos? Biri diz, ela serve para isso, para que não deixemos de caminhar. O movimento da sociedade, no sentido de estar em consonância com os direitos humanos, faz com que o Estado democrático de direito crie instituições para conduzir políticas específicas. Nesse contexto, surge no Estado do Ceará a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas dos Direitos Humanos. Iniciativas como essa nos colocam diante da pergunta: como cumprir as leis sem ferir os direitos humanos? O que nos vem em mente quando ouvimos a expressão direitos humanos? Quais direitos humanos conhecemos? Quais desses direitos são violados? Em alguns espaços, os direitos humanos seriam retratados como condição inerente à pessoa, relacionando ao direito à liberdade, à vida, à saúde, à educação, ao lazer. Em outras conjunturas, esse conceito é relacionado negativamente à ideia de que existem para defender os que estão à margem da lei. Esse conceito é constantemente difundido pelos inúmeros programas policiais. Direitos humanos só servem para defender bandidos. Para início de conversa, partiremos da ideia de que os direitos humanos nascem quando devem e podem nascer. E uma vez existentes, não há que se falar em regressão. Tais direitos não são dados ao bel prazer dos governos, sejam eles ditaduras ou democracias. Porém, são construídos, são uma invenção humana em constante processo de construção e reconstrução.
Nesse sentido, vale perguntar como os direitos humanos chegam ao nosso cotidiano? O que fazer quando uma norma de direitos humanos é descumprida? Como aplicar tais normas? Como reparar os danos sofridos por atos de descumprimento e violação desses direitos? Essas perguntas não são simples. Para exemplificar, eu trago uma situação discutida no ano passado no Supremo Tribunal Federal, STF, a quem cabe decidir em última instância se e como as normas que tratam de direitos humanos devem ser aplicadas. O aborto de feto anencefalo. De um lado está a dignidade da mulher, que ciente de que após os transcursos dos 9 meses gestacionais, seu filho ou filha irá nascer e logo após morrer. Seria legítimo obrigá-la a levar a termo uma gestação que lhe trará tanto sofrimento? Por outro lado, existe o direito humano à vida do feto. Seria legítimo interromper sua formação sob a justificativa de que terá óbito precoce? Seria fácil decidir uma situação como essa analisando apenas o que diz o ordenamento jurídico pátrio, especialmente o Código Penal, que reza ser crime contra a vida provocar aborto em si ou consentir que alguém o faça. Mas aqui nos deparamos com 2 princípios maiores dos direitos humanos, que são a dignidade da pessoa humana e o direito à vida. Como conciliar? Nessa situação, o STF entendeu não se tratar de aborto, o ato cometido não é crime, o ato cometido pela gestante interromper a gestação quando houver diagnóstico de anencefalia. Desse exemplo, tiramos 2 temas muito importantes na compreensão do funcionamento dos direitos humanos em nosso cotidiano. Quais sejam: como cumprir as normas pátrias sem ferir os direitos humanos e o que fazer quando as normas dos direitos humanos parecem colidir entre si. É possível que a maioria das pessoas, se perguntada sobre o que seria o direito, associe imediatamente à lei, o que é um engano. O direito autêntico e global não pode ser isolado em campos de concentração legislativa, pois indica os princípios e normas libertadores, considerando a lei um simples acidente do processo jurídico, o que pode ou não transportar as melhores conquistas, como explica Roberto Lira Filho. Nem sempre as leis são produtos dos anseios sociais ou porque traduzem valores de uma minoria que representa os interesses econômicos diversos da sociedade, da necessidade social, ou não pega, como diz na linguagem popular. Houve um tempo em que a lei era a principal fonte do direito e, em nome da lei, foram justificadas as maiores violações dos direitos humanos. A história política de nosso país é exemplo disso. Se não vejamos, a democracia direta é um direito humano de 4ª dimensão, na acepção do jurista Paulo Bonavides. A cidadania ativa, instrumentalizada pelo direito de votar e eleger representantes políticos durante alguns momentos históricos do Brasil, foi restrita, seja para uma classe e gênero, como no Brasil Império e República Velha, seja durante o golpe militar de 1964, ocasião em que os direitos políticos e as liberdades de expressão foram cerceados mediante fortíssima repressão, censura, prisões, desaparecimento e assassinatos de milhares de opositores ao regime, representando assim retrocesso nas conquistas por direitos civis, sociais e políticos. Curioso observar que o Brasil, embora vivenciando a experiência da ditadura militar, torna-se signatário em 1966 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais. Apesar da assinatura de tais documentos, o tema dos direitos humanos no Brasil ganhará maior evidência em agendas públicas ou ações populares a partir das lutas e movimentos de oposição ao regime ditatorial. Isso demonstra claramente que o direito vivido pode não coincidir com o direito posto. Constatadas as limitações das leis, que obviamente não conseguem prever todos os possíveis acontecimentos, até porque, como percebeu o jurista Miguel Reale, para que exista positivação do direito, é necessário que ocorra um fato, a esse fato seja atribuído um valor pela sociedade e após surja uma norma que regulamente essa situação, de forma que não é possível que as leis consigam prever todas as situações valoradas pela sociedade. Com o advento do Estado Social, os princípios tornam-se os grandes atores dos debates jurídicos, ou melhor, dos debates sobre os conflitos vividos pelas pessoas. Inicialmente, os princípios eram considerados válvulas de escape para que os juízes pudessem decidir quando a lei fosse omissa. Hoje, muito mais do que isso.
Os princípios, especialmente os princípios que tratam dos direitos humanos, são normas de observância obrigatória, devendo sempre ser observadas de forma que juízes, promotores, defensores e advogados não são computadores que somente aplicam as leis, mas operadores do direito que compreendem um sistema normativo. Como já dito em fascículo anterior, os princípios de direitos humanos são superiores hierarquicamente a qualquer norma que existe em nosso país. Isso porque a Constituição Federal deixou claro que as normas internacionais que versem sobre direitos humanos e forem aprovadas por nosso parlamento ingressam em nosso ordenamento com o mesmo status de norma constitucional, ou seja, com a máxima autoridade. Agora, temos como responder à primeira indagação: como cumprir as leis sem ferir os direitos humanos? A resposta é: as normas devem sempre estar em consonância com os direitos humanos, de forma que as interpretações devem ser direcionadas nesse olhar. Isso porque a luta pelos direitos humanos, ou seja, para que cada um obtenha e usufrua de sua própria felicidade, é a busca da educação, saúde, segurança, lazer, cultura, é a busca para igualar o ponto de partida que ninguém seja melhor ou pior pela cor da pele, gênero, orientação sexual, crença religiosa ou a ausência dela, condição econômica. Na prática, entretanto, a igualdade incomoda muito. Importante observar também que uma das características dos direitos humanos é a sua indivisibilidade. É preciso importar-se com fogo no telhado do vizinho, nem que seja para proteger o seu, de modo que, quando os direitos humanos se voltam à defesa de um sistema penitenciário humanizado ou de um julgamento criminal justo, ou no combate à tortura, não se trata simplesmente de defender bandido, mas da defesa dos próprios interesses de quem os critica. A infelicidade do outro repercute em mim, e os danos da pobreza transcendem o pobre, mas nem todos já percebem essa realidade. Assim, mesmo quando não parece interessar o debate, é possível a existência de um resultado amplo. Por exemplo, no Brasil, é crime saber que está com HIV, com vírus HIV, e manter relações sexuais com outrem, sem fazer uso de preservativo. Essa norma viola algum direito humano? Segundo o filósofo Vará, é preciso sentir o sentimento para a compreensão do outro. Então, farei a pergunta de outra forma. Se você está com HIV, mas não tem certeza e tem receio de receber o diagnóstico, no entanto, mantém relações sexuais com outras pessoas, sabendo que será crime continuar mantendo relações sexuais sem preservativo, você fará o teste? A criminalização desencoraja a realização do teste, seja por uma postura egoísta, seja por desconhecimento. Isso gera um aumento do número de pessoas infectadas. Portanto, há necessidade de verba dos tributos pagos para os gastos em geral decorrentes do tratamento médico, o que reduz a verba para outras demandas igualmente necessárias. Agora pergunto, isso interessa? Esse tema interessa a todos e deveria interessar. E é exatamente porque os direitos humanos tratam da busca para que cada um obtenha e usufrua de sua própria felicidade, que sua interpretação é tão delicada e as dificuldades podem vir de situações corriqueiras, assim como de questões de Estado. Quando várias famílias estão estabelecidas em determinado espaço por anos a fio, sem qualquer reivindicação de um possível proprietário, de forma que constroem casas, comércio, estabelecem vínculos, e de repente aparece alguém com o título de propriedade e postula esse bem com base no princípio constitucional da proteção à propriedade, será que é merecedor do local? Nesse caso, as leis e as normas dos direitos humanos coincidem, ao destacar o direito à moradia e a função social da propriedade como prevalecentes. Mas, e quando as normas de direitos humanos parecem não coincidir? É possível abrir mão delas? Primeiro, não há que se falar em conflito real, de forma que, como no caso mencionado do aborto do feto anencéfalo, é necessário realizar uma análise da situação concreta, para, com razoabilidade, entender qual o direito humano deve prevalecer. O que não pode acontecer é a renúncia desses direitos, Assim, com a aprovação da proposta de emenda à Constituição Federal 66 de 2012, conhecida por PEC das Domésticas, mesmo que seja
firmado um contrato de trabalho em que a empregada doméstica renuncia aos direitos às horas extras, adicional noturno, dentre outros, o termo será absolutamente nulo. Não existe mais trabalho escravo no Brasil desde a Lei Áurea de 1888. No entanto, como sabido, muitas domésticas e babás eram tratadas como verdadeiras escravas, de forma que essa emenda fez foi igualar a condição da empregada doméstica à condição de todos os demais trabalhadores. Segundo a Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se já temos uma ideia de como entender as leis em um contexto mais amplo de normas nacionais e internacionais dos direitos humanos, como é que se cumpre essas leis? As políticas afirmativas que recentemente surgiram como pauta política no Estado Social respondem a essa demanda erigida pela nova ordem garantista de efetivação dos direitos. O Estatuto da Igualdade Racial, o Decreto da Acessibilidade e as resoluções e editais estabelecendo cotas raciais e sociais nas universidades e vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos objetivam democratizar o acesso destes sujeitos de direitos às políticas sociais do Estado. Nesse sentido, o jurista italiano chamado Norberto Bobbio já afirmava que o desafio dos direitos humanos no contexto da era dos direitos não estava mais no âmbito de seus conceitos e amplas classificações, mas sim na maneira como torná-los efetivos e reais para a vida das pessoas. Na parte final da nossa aula, vamos conhecer mais uma ação positiva em prol dos direitos humanos numa escola pública do Estado. Até daqui a pouco. Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Educação, Programa Geração da Paz, US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha, Universidade Aberta do Nordeste. De volta com Direitos Humanos e Geração da Paz. Na nossa aula de hoje, vimos como o direito à verdade é importante para consolidar uma sociedade pautada nos direitos humanos. Nessa parte final do nosso programa, visitamos uma escola estadual para saber como os estudantes têm aprendido a colocar os direitos humanos em prática. Chegamos em Barro, município cearense marcado pela fé católica. Aqui fica a escola Mauro Sampaio, que já viveu situações de violência. A gente vem trabalhando o projeto Geração de Paz desde 2010, pelas diversas circunstâncias que aconteceram na escola e que vinham acontecendo. E o projeto chegou assim, vamos dizer assim, em boa hora. E tivemos a oportunidade de recriarmos o ambiente escolar através do projeto. Agora o ambiente é arborizado e colorido, e isso com a ajuda dos estudantes. Os alunos cuidam da escola como uma coisa deles, e a escola tem que ser uma coisa do aluno, porque o diretor é importante, o professor é importante, o funcionário é importante, mas o que nós temos de mais importante dentro da escola são os nossos alunos. Aqui na escola, os restos da merenda, as cascas de fruta, as cascas de ovos, vêm aqui para esse depósito ao ar livre e em seguida são trazidos para essa outra parte, onde os alunos, com a ajuda dos professores, trabalham o processo de compostagem. Tudo isso aqui vai ser usado depois no adubo da escola, para adubar as plantas da escola. Outro fator que aproxima os estudantes da escola é a arte. Eu adoro participar do teatro, acho uma coisa muito importante para mim, é o que eu penso já em profissão, em ser atriz, e o teatro na escola é muito importante, é onde eu estou começando. Além de despertar vocações, o teatro ajuda a levantar questões importantes. Drogas, sexualidade, é uma coisa importante que aconselha as pessoas para que elas fiquem mais atentas. Aqui é possível perceber que a vida com paz e respeito tem mais cores e pode ser um verdadeiro espetáculo.
A gente fica por aqui, continue acompanhando nossas aulas e até a próxima!